Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Os mamíferos apresentam o sistema circulatório dividido em duas circulações. Uma circulação chamada de pequena circulação, que leva o sangue do coração aos pulmões e retorna para o coração, e uma circulação chamada de grande circulação, que faz o sangue circular do coração a todas as regiões do organismo animal e retornar ao coração. Então, chamada de grande circulação. Bem, o sistema circulatório, além desses componentes que carregam sangue, apresenta também um componente que carrega a linfa, chamado de sistema linfático. O sistema linfático, ele retrai, ele recolhe a linfa, e a linfa, lembrando a vocês, ela é a porção líquida do sangue quando extravasada para o tecido conjuntivo. Esta linfa retorna ao sistema circulatório sanguíneo, porém 10% dela fica ainda no tecido conjuntivo e deve ser recolhido por esse sistema de drenagem passiva chamado de sistema vascular linfático. Em todo o organismo animal, nós temos então essas circulações sanguínea e linfática em absolutamente todas as regiões. Bem, nesse slide está mostrando, além do órgão coração batendo, nós temos aqui a circulação pulmonar, a circulação cerebral e a circulação sistêmica, englobando aqui estômago, rins, fígado, intestino, região então ilíaca e região dos membros inferiores. Faltou os membros anteriores, inferiores não, posteriores. Então, esses dois componentes, sistema sanguíneo e sistema linfático, né, um componente vascular sanguíneo e um vascular linfático, são os responsáveis pela circulação do sangue e da linfa. Qual a diferença? No sistema vascular sanguíneo existe um bombeamento ativo feito pelo coração, ou seja, gasta energia para que o sangue circule no organismo animal. O sistema vascular linfático não, ele não tem um coração e por isso o sangue vem sendo drenado passivamente à medida que o animal faz atividade, se locomove entre alimentação e ingestão de água ou convivência com os outros animais. Vamos ver quais são as semelhanças e quais são as diferenças, então. Independente de ser um vaso que carregue sangue ou que carregue linfa, todos eles vão apresentar próximo da luz. Então vamos lembrar o que é a luz. A luz é a região central de um órgão oco. E o primeiro epitélio que fica próximo da luz é o tecido epitelial de revestimento. Sejam vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, o primeiro epitélio em contato com o sangue, a luz, ou com a linfa num vaso linfático é o mesmo, chama-se de endotélio. É o tecido epitelial de revestimento plano simples. Ele é o mais simplesinho que tem. Ele não tem nenhuma especialização de membrana e ele não executa grandes funções além de revestir. E para não dar muito trabalho e não atrapalhar o fluxo sanguíneo, ele é o plano simples. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui uma representação do sangue. O sangue corre nesse sentido. E aqui nós temos várias células que estão acomodadas, planas, né? Acomodadas ao longo do fluxo. Nessa outra representação aqui, nós temos essas mesmas células, só que não estão contraídas, o vaso não está contraído, aqui ele está espichado. Então, nós estamos só relembrando como é que é o epitélio plano simples. Ele é aquele epitélio onde as células ficam bem achatadas, com uma região mais alta composta do núcleo
E quando cortamos ela, nós podemos ver, cortando bem ao meio, o núcleo no seu maior diâmetro, ou só a pontinha do núcleo em diâmetros menores. Bem, essas células, como todo tecido epitelial de revestimento, não apresenta vasos sanguíneos e também apresenta muitas junções entre elas, justamente para ancorar uma célula a outra. Então, é o que essa janelinha aqui está mostrando, ó, as junções entre elas. Esse epitélio vai estar sempre apoiado numa lâmina própria, que é uma lâmina que segura essas células ao próximo tecido, que é sempre um conjuntivo. Iniciamos o estudo do sistema circulatório pelo coração, porque é no coração que ocorre o bombeamento sanguíneo. Internamente, ele é um órgão cavitário, com 4 cavidades nos mamíferos, e externamente ele é um órgão onde se identifica a chegada de vasos sanguíneos e também tanto nos átrios, que é a região superior, quanto nos ventrículos, na região inferior. Por ser um órgão cavitário, ele se divide em 2 átrios, são as cavidades superiores, e 2 ventrículos, as cavidades inferiores. Bem, entre eles, o sangue vai circular de átrio para ventrículo, depois vai para a pequena circulação, que são os pulmões, e vai retornar para o outro ventrículo, indo ser distribuído para todo o organismo, depois de passar por esse átrio e ir para o organismo. Uma grande circulação. Vamos lá. Bom, o que é importante saber? Que entre átrio e ventrículos, para o sangue não ficar retornando, a gente tem portas que se fecham. E essas portas são chamadas de válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas servem para o sangue não retornar para o compartimento anterior. Então, dessa forma, uma vez a cada batimento, ele precisa ser, a cada contração, essa porta precisa ser fechada antes da contração, para que o sangue não volte para o compartimento anterior. E a contração, ela ocorre da região inferior em direção à região superior. Então, sempre ocorre ventrículo-átrio, a contração. E a não contração, que se chama de diástole. Então, a contração é chamada de sístole e a não contração, diástole, ou relaxamento da musculatura cardíaca. Assim, o que depende, o bombeamento depende quase que exclusivamente da contração muscular. E a contração muscular ocorre numa camada bem específica do coração, chamada de miocárdio. Essa camada é a mais espessa do coração dos animais e ela é formada por tecido muscular estriado cardíaco. Vocês já viram na histologia dos animais domésticos 1. Esta camada miocárdio é a mais espessa, mas ela não fica em contato com o sangue. Próxima da luz existe uma camada chamada de endocárdio. Ela é formada por tecido epitelial de revestimento simples, apoiada numa fina camada de conjuntivo frouxo, e neste conjuntivo frouxo encontram-se algumas fibras, que são fibras especializadas na condução do impulso nervoso. São chamadas de fibras de Purkinje. Elas são fibras musculares, só que não sofrem contração. Ela não sofre encurtamento do sarcômero. Ela apenas distribui, amplifica o sinal de contração para todo o miocárdio. Nós já vamos ver em outro slide a distribuição dessas fibras de miocárdio, fibras de Purkinje. Depois, internamente, e ocupando a maior parte da parede do coração, existe o miocárdio, tecido muscular estriado cardíaco, com as suas características de discos intercalares e de acúmulo de glicogênio ao redor do núcleo celular. E externamente ao coração existe uma camada espessa, porém muito menos espessa do que o miocárdio, que é uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, que é por onde entram os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração.
chamadas então das artérias coronárias. Essas artérias coronárias penetram por essa região externa, então o epicárdio, e se enraizam para dentro do miocárdio para nutrir essas células do tecido muscular estriado cardíaco, que executam funções e gastam muitos nutrientes. Bem, além do epicárdio, existe uma camada de proteção externa para que esse epicárdio não fique roçando diretamente na cavidade torácica. Chama-se então de pericárdio. Esse pericárdio é uma membrana serosa de tecido conjuntivo denso não modelado e que é dupla. Existe um pericárdio então próximo do coração e um pericárdio próximo da cavidade torácica. Chama-se então de pericárdio seroso e pericárdio parietal, para que o coração não fique roçando direto na cavidade torácica. Entre essas duas lâminas do pericárdio existe uma pequena quantidade de líquido que se chama então de fluido. E quando ocorre, por exemplo, uma inflamação na região externa do coração, se diz que o animal está com pericardite. A inflamação desse líquido, desse filme, que serve para diminuir o atrito do coração do animal com a cavidade torácica. Muitas vezes os bovinos ingerem pedaços de arame que perfuram o rumen e perfuram essa parede externa do coração, causando uma pericardite. Isso é comum e não é muito fácil de ser diagnosticado sem um exame detalhado. Vamos ver então como ocorre o estímulo para a contração do miocárdio. Lembram que eu falei que para ocorrer a contração, basicamente depende do estímulo dos músculos do miocárdio. Esse estímulo ele chega através de centros de distribuição de fibras. Esses centros são um nó sinoatrial, que fica então no topo do átrio, que se distribui aqui com fibrinhas amarelas para esse nó átrio-ventricular, que fica entre o átrio e o ventrículo, e deste nó átrio-ventricular, elas se ramificam para todo a região interna aqui do coração. Região interna, onde que ficam essas fibras? Ficam logo abaixo do endocárdio. Então, visualmente nas lâminas histológicas, elas têm a mesma coloração da fibra muscular cardíaca, mas ela não sofre contração. A sua função é amplificar, fazer com que a contração ocorra em todo o miocárdio e sempre iniciando do ápice do coração para a região superior. Então, são as chamadas fibras de Purkinje. Esse miocárdio recebe o estímulo da contração e vai sofrer, então, diminuição da extensão aqui do sarcômero. Essa contração é muito vigorosa e, por isso, essa camada muscular precisa receber um grande aporte de nutrientes e também oxigênio. O miocárdio, ele recebe essa quantidade de nutrientes e oxigênio através dessa extensa malha de vasos sanguíneos. São chamados, então, as artérias coronárias, as artérias que irrigam o miocárdio. E elas são extremamente importantes. Felizmente, os animais, eles não cursam as doenças que os humanos cursam com a mesma intensidade. Os animais não têm, por exemplo, exceto raros casos, mas eles não têm entupimento dos vasos sanguíneos. Até porque não daria tempo, normalmente animais de produção são abatidos ou chegam ao fim da vida produtiva muito antes do que um ser humano numa forma comparativa. Então, os animais não durariam até seus 80, 90 anos como somos nós humanos. Mas são essas artérias coronárias aqui que levam todos os nutrientes para o miocárdio. Então, muitas vezes nós vamos estar vendo uma lâmina histológica e vamos visualizar aqui vasos sanguíneos dentro do miocárdio. São os vasos que irrigam o miocárdio.
E externamente, esse coração, esse miocárdio, recebe uma capa, que é então chamado de epicárdio, essa camada mais externa do coração. Ela é formada por tecido conjuntivo denso, não modelado, e normalmente ainda tem um epitélio, tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, que fica externo a ele, para depois ainda ter o pericárdio. Então, aquelas artérias coronárias, a primeiro local que elas entram é no epicárdio. Então, aqui nós temos, por exemplo, a entrada, que é uma artéria, que é sempre mais arredondada, e aqui é uma veia. Entra a artéria e junto, no mesmo local, artéria e veia, porque o sangue que vai se distribui e depois retorna por um vaso venoso, por uma veia. E bem externamente, que não está aqui apresentado nessa lâmina, esse folheto chamado de pericárdio, que fica aqui, externamente, o seroso e o parietal. Após ter bombeado o sangue do coração, ele vai para a circulação, seja pequena ou seja grande, chamada então de circulação sanguínea, neste caso. Ele é distribuído por artérias, chegando aos menores vasos, chamados de capilares, e retorna ao coração por vasos chamados de veias. Então, a diferença entre um vaso arterial, que carrega um vaso, uma artéria ou uma veia, é o sangue com maior taxa de oxigênio nas artérias e menor taxa de oxigênio nas veias. Não tem nada a ver com nutrientes, e sim com a quantidade, a pressão de oxigênio que ocorre nas artérias, diferente das veias. Essas artérias, elas têm diferentes calibres que vão indo do maior, logo que sai do coração, até os menores. Por quê? Porque a parede dos vasos que saem do coração tem que ser bem espessa para aguentar a enorme pressão do sangue ao ser bombeado a cada sístole, a cada pressão do músculo estriado cardíaco. Cada contração do músculo estriado cardíaco, chamado então de sístole, empurra, bombeia o sangue para as artérias. Então, as primeiras artérias a que sai do coração é chamada de aorta e é uma artéria extremamente resistente. Na sua parede, apresenta uma grande quantidade de fibras que se distendem e conseguem retornar. As fibras que fazem isso são do tipo elástico, então ela tem uma grande quantidade de fibra elástica na sua parede, misturada com outro tecido que nós já vamos ver. Deste vaso arterial, chamado de aorta, ela vai passar para artérias de médio calibre, então a aorta é chamada de artéria de grande calibre. Depois o sangue vai passar, vai sendo distribuído como se fosse tubulações, vai indo para tubos de menor calibre. Das artérias de grande calibre, passa para artérias de médio calibre, pequeno calibre e chegando em capilares. Os capilares são os caninhos de menor calibre. Mal cabe duas células de tecido epitelial plano simples, de revestimento plano simples, revestindo a luz de um capilar. É exatamente ali que ocorrem as trocas gasosas. É muito difícil ocorrer a troca gasosa da luz até o tecido lateral numa artéria de médio calibre. E numa de grande calibre é impossível. Então, são lá nos capilares sanguíneos que ocorrem as trocas gasosas. Sai oxigênio, chega gás carbônico, sai nutrientes, chega catabólitos chamados de lixo celular. Isso vai ocorrer em todos os tecidos que vocês estudaram, exceto nos avascularizados, algumas cartilagens e o tecido epitelial. Todos os demais que vocês estudaram na histologia dos animais domésticos 1 são vascularizados. Bem, o sangue que retorna nesses, então, os capilares, não existe um capilar arterial e um venoso, é o mesmo. O sangue chega por uma pressão arterial, um capilar no seu leito arterial, faz a troca e vai saindo por um leito, chamado leito ou saída venosa. Então, o local de trocas gasosas e metabólicas são capilares. Então, a gente vai ter capilares em todos os tecidos, inclusive lá nos pulmões. As trocas gasosas também vão ocorrer nos capilares pulmonares. Bem, desses capilares o sangue vai retornando a vasos venosos,
de pequeno calibre, que se juntam com outros de médio calibre, grande calibre e retornam ao coração. Então, esse slide aqui traz para vocês a diferença entre a espessura da parede, 2 milímetros na aorta, 1 milímetro nas artérias de pequeno e médio calibre e 15 micrômetros numa arteríola, que é uma artéria antes de chegar no capilar. E 1 micrômetro, isso é muito pouco, gente. Tá? É só para vocês entenderem quão menor é a parede de um capilar a ponto de permitir essas trocas gasosas pela sua parede. E depois o sangue vai retornando para o outro vaso que tem as arteríolas, as vênulas com 2 micrômetros, 0,5 milímetro e 1,5 milímetro, tá? De espessura da parede de uma veia de grande calibre. Então, vamos olhar assim, ó. Essas paredes, tá? Ela engloba, ó, tudo isso aqui. Aqui tá a luz de uma artéria, tá? Aqui tá o sangue. E a parede, ela vai daqui até aqui, tá? A parede, ela tem, por ter funções diferentes, ela tem camadas e tecidos diferentes. Os vasos sanguíneos, eles apresentam três regiõezinhas, chamadas de túnicas. Uma túnica íntima, que é bem fininha, uma túnica média e uma túnica externa chamada de adventícia. A túnica íntima, normalmente ela é formada por endotélio e um tecido conjuntivo muito fino, bem delgado, dificilmente se vê. E às vezes, quando a artéria é maior, a gente tem ainda um cinturão elástico chamado de lâmina elástica interna. Depois, a túnica média, a túnica é formada por músculo liso, também composto, além das células musculares, por fibras elásticas e fibras colágenas. Então, a contração ocorre também nos vasos arteriais pela contração do músculo liso da túnica média. E bem externamente nos vasos existe uma camada externa de tecido muscular, de tecido conjuntivo denso não modelado. Assim como lá no coração, os vasos que nutriam o tecido, a camada muscular chegavam por fora, nos vasos de maior calibre também chega sangue desta região externa para esta região mais interna. Então, essa túnica adventícia, muitas vezes ela vai apresentar vasos menores para nutrir as camadas externas da túnica muscular, dessa túnica aqui. Então, essas células aqui funcionam chegando nutrientes externos da túnica adventícia. Que diferenças têm essas túnicas, né, conforme a artéria se é de grande calibre, médio calibre ou pequeno calibre? Gradativamente, essas túnicas vão diminuindo a sua espessura e a composição também. Então, tem uma tabela que reflete bem isso. Vamos ver aqui por imagens histológicas. Uma aorta, que é a artéria de grande calibre, a túnica média, ela é formada por mais de 40 camadas de músculo liso. Se fôssemos contar aqui, reparem o seguinte, ó, cada linha dessa aqui é uma camada. Tá? Na verdade, ela vai de 40, normalmente nas espécies, 40 a 70. Tá? Se a gente fosse contar aqui, a gente tem realmente mais de 40. Então, isso aqui é a túnica média. Aqui é a túnica íntima, tem o epitélio aqui. A gente mal vê porque ele é plano simples. E uma pequena camada de tecido conjuntivo. Conjuntivo frouxo, onde o epitélio está apoiado. E a túnica adventícia é bem grande. Aqui, por exemplo, tem um vaso sanguíneo. E é um vaso sanguíneo que vai nutrir isso e vai nutrir isso. Aqui a gente vai ter também vasos sanguíneos. Ó. Aqui um vaso sanguíneo bem roxo. Então, é o vaso sanguíneo dentro do vaso sanguíneo. Chamado de vaso do vaso. Vasa vasorum, se fosse em outra língua. Numa artéria já de médio calibre, a gente, além, na túnica íntima, além das células aqui do epitélio, que aqui parecem até que estão descoladas aqui, ó, os núcleos das células do endotélio, chamado de epitélio plano pavimentoso,
A gente identifica com mais nitidez, numa coloração por HE, aquele cinturão elástico que ajuda a fechar essa artéria, chamada de lâmina elástica interna. Então, é esse cinturão aqui que a gente vê, ó, como se fosse fazendo uma volta aqui. Inclusive, ele parece, né, ser todo contínuo. Depois, a túnica média das artérias de médio calibre vai apresentar aqui até 40 camadas de músculo liso. Cada uma dessas aqui é uma camada de músculo liso. Certo? E depois a túnica adventícia de denso não modelado. Bom, nessa aqui também, ó, podem ocorrer na túnica adventícia os vasos dos vasos, tá? E eles servem para nutrir. Dessa artéria de médio calibre, chamada de distribuidora, o sangue vai por inúmeras regiões do organismo animal ser distribuído para artérias de pequeno calibre. Gradativamente, vai diminuindo também o número de células musculares lisas da túnica média. Então, numa artéria de pequeno calibre, a gente tem aqui 12, tá? Praticamente, enquanto aqui era mais normalmente 20 camadas de células musculares, na artéria de pequeno calibre, mais ou menos 12. A túnica aqui nós temos a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Então, essa característica, numa lâmina histológica, a gente vê a artéria com a sua túnica média bem marcada. Aliás, é a túnica média independente do tamanho da artéria, se grande, médio ou pequeno calibre, é que a túnica média sempre é, das três, a mais desenvolvida, a mais espessa relativamente a aos tamanhos das artérias. O que a gente vê aqui, então, a lâmina histológica, aqui a gente vê sangue, tá? E aqui algumas células nucleares, né? Hemácias e leucócitos. Então, essa aqui é uma tabela comparativa, eu peço que vocês deem uma olhada. A lâmina, a túnica, então, média, ela sempre vai ter essa diferença, 40 até 40 e até 12, mais ou menos, tá? É o principal que eu mostrei para vocês. E os vasos dos vasos, o que se chama de vasa vasorum. Ele é bem característico nas artérias de grande calibre. De uma artéria de pequeno calibre, o sangue vai para uma arteríola, que é quase no capilar. Qual é a característica da arteríola? Ela tem, no máximo, 3 ou 4 células musculares aqui, ó. Camadinhas de célula muscular. 1, 2, 3. Depois aqui ela só tem o endotélio. E aqui é a luz. Tá? Então, ela não tem mais adventícia e a sua túnica média, ela é composta por 3 andares de músculo liso, tá? De células musculares lisas. Não tem adventícia. Normalmente, ao lado de uma arteríola, a gente vê o seu vaso equivalente da porção venosa, chamada de vênula. Então, aqui a gente tem uma arteríola e aqui a gente tem uma vênula, tá? Onde vem trazendo o sangue venoso depois de passar pelos capilares. Nesse caso aqui, já reparem que a luz do vaso venoso, ela é a luz, ou seja, a sua forma, né, da região onde passa o sangue, já é um formato mais flácido e é um formato mais irregular. Ele é maior porque ele justamente tem menor quantidade de tecido muscular na sua túnica média. Tem tecido muscular, mas em menor proporção. Então, o que aqui a gente tem? A gente tem hemácias e aqui a gente tem alguns leucócitos. Dessa arteríola, o sangue vai passar para os capilares sanguíneos, que é o local das trocas. Por enquanto, ele estava só levando, só levando, só levando, só levando. Nos capilares, então, é onde vai ocorrer as trocas. Sai nutrientes e oxigênio e recebe, então, gás carbônico e catabólitos. E quando saem esses nutrientes, sai também um pouco da porção líquida do sangue.
E esse sangue normalmente retorna aos capilares sanguíneos na sua porção venosa, quando entra neles novamente, só que 10% dessa porção líquida fica ainda lá no conjuntivo, para ser drenado pelo nosso sistema vascular linfático, que está aqui representado, né? Um vaso linfático e aqui outro vaso linfático. Esses capilares sanguíneos, eles são tão pequenos, a sua parede, ele é pequeno e a sua parede é fininha, que é possível então fazer essa troca gasosa com grande facilidade. Não precisa que ninguém empurre um nutriente ou uma molécula gasosa. Ela realmente vai passar pela parede, porque a parede é bem fininha. Então é fácil, é muito fácil passar, porque o sangue vem com maior pressão pelo lado arterial e vai sair, e depois ele retorna pelo leito venoso, sendo praticamente sugado, porque há uma menor pressão também. Então, o que ele tem de diferente o capilar sanguíneo? Ele tem na sua luz, no máximo normalmente é de uma, no máximo 3 células formando a luz, forrando a luz. Depois ele não tem esse lâmina túnica muscular e também não tem túnica adventícia. Então, basicamente, a gente só vê as células do epitélio plano simples circundando a luz. É muito fininho mesmo. Então, reparem aqui, ó, é muito fininho, bem fininho mesmo. Essa parede de um capilar sanguíneo, ela, além de permitir essas passagens de moléculas bem pequenas, como nutrientes e moléculas de gás, conforme a arquitetura da sua parede, ela também permite a passagem de outros tipos de moléculas. Moléculas um pouco maiores, como moléculas de hormônios, ou também pode permitir a passagem além de gases, hormônios e células, inclusive. Então, por isso, os capilares sanguíneos, conforme o órgão, o tecido onde ele estiver, ele pode estar presente em 3 versões. Os capilares, primeiro, os mais comuns de ocorrerem são os capilares chamados de capilares sanguíneos contínuos. O que ele apresenta? Ele apresenta o seu endotélio, né, o epitélio, com o citoplasma aqui contínuo, e em rosa aqui a sua membrana basal fechada. Tá? Então aqui, ó, membrana basal está aqui representada em rosa fechada. Bom, o que permite passar? Nutrientes, moléculas pequenas, íons e gases. Onde é que ocorre esse capilar contínuo? Ocorre no tecido muscular, nas glândulas exócrinas, no timo e no sistema nervoso central. Então, basicamente, ele ocorre nos locais onde precisa só fazer troca gasosa e nutrientes. Não é para sair nenhuma bactéria, não é para entrar nenhuma molécula grande, nem célula sanguínea. O segundo tipo de capilar, que deixa passar moléculas um pouco maiores, como os hormônios, são os capilares chamados de fenestratos. Porque ele apresenta a lâmina basal aqui contínua, mas ó, fenestras, que são espaços pequenos no seu citoplasma. Então, é possível que haja, né, é possível o trânsito de moléculas maiores. E moléculas maiores são basicamente hormônios. Por isso, esses capilares fenestrados vão ocorrer em glândulas endócrinas e também ocorrerão lá nos rins, nos glomérulos renais. Eles vão fazer a filtração, ajudar na filtração renal. Algumas moléculas grandes vão passar por eles. Tá? Também vão ocorrer nos vilos intestinais, fazendo com que moléculas maiores sejam absorvidas e entrem nos capilares dos vilos intestinais. Por último, o tipo de capilar que deixa passar quase tudo, deixa passar célula sanguínea, deixa passar também nutrientes e moléculas intermediárias, são os capilares chamados então de capilares sinusoides. Eles ocorrem sempre em órgãos chamados de hematopoéticos, órgãos que têm relação com o sistema que formam células sanguíneas ou células de defesa. Então, o que é esse capilar? Ele é um capilar onde a membrana aqui, ó, membrana externa, é descontínua e o seu citoplasma também é descontínuo. Então, ó, pode passar até células, é tipo assim, liberou geral, tá?
Esse capilar chamado então de sinusoide, ele ocorre no baço, na medula óssea vermelha e no fígado. Então, nesses órgãos, nós vamos falar sempre assim, os capilares esplênicos, que são os do baço, os capilares hepáticos, que são do fígado, ou os capilares da medula óssea vermelha. Porque eles deixam passar. Na medula óssea vermelha, por exemplo, quando o sangue, as células sanguíneas estão formadas, precisam entrar na corrente sanguínea. Por esses capilares sinusoides, as células prontas saem desse tecido hematopoético e entram na circulação para circularem, né, pelo sangue, serem bombeadas pelo coração. Desses capilares sanguíneos, o sangue vai retornando para o coração por uns outros sistemas de canos, digamos assim, de tubos chamados de vasos venosos. Então, os vasos venosos vêm trazendo o sangue desde a região dos capilares, na sua porção, seu leito venoso, até novamente chegar no coração. E aí, aqui o sangue vai percorrendo veias que vão enquanto nas artérias ia do maior calibre ao menor, aqui o sangue vai percorrendo veias que vai do menor calibre até o maior. Como característica diferencial das veias, elas apresentam aquelas três mesmas túnicas das artérias, só que, entretanto, nas artérias, a camada mais grossa, espessa, era a do meio. E nas veias, a camada mais espessa é a lá de fora, que é a túnica adventícia. Tá? Então, esse é um diferencial muito importante entre artérias e veias. Aqui tem um slide, uma lâmina histológica de uma veia, tá? De uma veia de grande calibre para vocês entenderem. Olha a extensão que é a túnica adventícia. A túnica média é só isso aqui. E a túnica íntima é só essa região central. Então, depois comparem lá com o slide da artéria com o slide da veia, para vocês verem. Ah, lá na veia era sempre, lá na artéria era sempre a túnica média, a mais espessa. E aqui na veia, então, na parede das veias, a túnica mais espessa sempre é a túnica adventícia. Nas veias em especial, então, as de médio e as de pequeno calibre, que vem trazendo sangue dos membros dos animais, sejam anteriores ou posteriores, nós vamos encontrar sempre válvulas dentro da parede das veias. E em qual túnica essas válvulas vão ocorrer? Vão ocorrer como projeções da túnica íntima, daquela parte bem interna da luz. Ela serve justamente, assim como as válvulas cardíacas, para impedir que o sangue retorne. Ele tem que estar indo sempre em direção ao fluxo sanguíneo. Nesse caso aqui, indo da direção inferior das patas dos animais para a direção para dentro do organismo, então para dentro da cavidade, para os vasos maiores. Então aqui a gente tem, por exemplo, o sangue vindo e aqui uma válvula. À medida que ele chegar aqui, como essa válvula vai se fechar, o sangue não vai conseguir voltar. Eu tenho aqui no próximo slide uma representação do membro humano, que é mais fácil do que encontrar do que um membro animal. E aqui nós podemos ver que a partir do movimento dos animais, das patas, até mesmo a musculatura ajuda então a contrair e a empurrar a parede de uma veia e o sangue assim auxiliar então na movimentação sanguínea nos membros dos animais. Ó, as válvulas estão aqui, impede que esse sangue retorne. Tá? Essa é a função das válvulas. Dessas veias, então, o sangue vai retornando das veias de pequeno calibre para as de médio calibre e para as de grande calibre, chegando então ao coração. Bem, falamos então por onde circula o sangue. Agora vamos falar do outro componente do sistema circulatório, que é o sistema vascular linfático. O sistema vascular linfático, ele apresenta vasos linfáticos em todo o organismo do animal
E no transcurso, então, desse vaso linfático, apresenta estruturas que filtram a linfa. Então, cada bolinha dessas aqui, que está aqui representada, é um gânglio linfático. O gânglio linfático ele tem uma função não de empurrar a linfa, mas sim de filtrar. Então, ele vai ter uma função do sistema de defesa dos animais, que nós vamos estudar na aula, então, de sistema imunitário. Mas o vaso em si que vem trazendo essa linfa é um vaso linfático que não vai apresentar tecido muscular. Ele vai apresentar os outros componentes, que é o endotélio e uma túnica adventícia. Esse capilar, então, linfático, ele recebe a linfa por um sistema passivo. Essa representação aqui está mostrando para vocês um capilar aqui sanguíneo, a sua porção arterial, onde os nutrientes e gases saem, e a sua porção venosa, onde retornam. Isso aqui é tecido conjuntivo. Só que cerca de 10% do plasma sanguíneo que sai para o tecido conjuntivo não retorna no leito venoso de um capilar sanguíneo. Então, ele tem que ser drenado, sugado para esse sistema de drenagem passiva, que é o sistema linfático. Aqui, entrando nessa representação, está mostrando aqui a linfa penetrando aqui. E aí, ela vai por um sistema passivo, voltando ao coração. Essa linfa, ela chega ao coração por um ducto linfático torácico, que fica lá próximo da veia cava, antes de chegar no coração. Então, desta forma, o plasma sanguíneo aumenta a sua quantidade quando chega toda a linfa no ducto torácico, perto da veia cava, antes de retornar ao coração. Aqui mostra novamente para vocês, próximo onde tem então a anastomose, onde temos os capilares sanguíneos, sempre vamos ter muitos capilares linfáticos também, recebendo então uma quantidade menor, né, mas sempre uma quantidade de linfa. O que nós vamos encontrar nos capilares? Um endotélio, certo? Alguns filamentos de ancoragem, tá? E uma fina, bem fininha camada adventícia, tá? Então, uma camada adventícia muito fina. Nos grandes, né, nos vasos linfáticos grandes, como os da chegada, então, de alguns linfonodos, podem ocorrer também algumas válvulas que impedem o refluxo, que impedem o retorno da linfa ao sistema circulatório linfático. Então, essa linfa é para chegar e entrar dentro de um gânglio linfático para ser filtrada e seguir o trajeto em direção ao coração. Aqui, essa lâmina é uma imagem histológica do sistema Aqui, essa lâmina histológica mostra então um corte do intestino dos animais, para que vocês percebam a quantidade aqui de vasos capilares linfáticos aqui no intestino. Então, os capilares linfáticos, eles ocorrem em grande quantidade junto de artérias de pequeno calibre e capilares sanguíneos, e também vão ocorrer no intestino. Por que no intestino, professor? Porque no intestino, as moléculas de gordura não entram diretamente num capilar sanguíneo, e sim entram num capilar linfático. Então, dentro dos vilos intestinais, nós vamos ter capilares sanguíneos e capilares linfáticos. Então, no intestino é muito comum a gente ver os dois. Como eu diferencio? Como é bem difícil diferenciar caso o capilar sanguíneo esteja sem sangue no interior. O linfático nunca vai ter sangue, o sanguíneo vai. Então, quando eu tiver ambos, eu só vou conseguir diferenciar se num capilar sanguíneo houver hemácias e no capilar linfático estiver vazio. Aí eu vou saber com certeza se eu estiver num capilar, olhando, analisando uma lâmina, num capilar linfático ou num capilar sanguíneo. Com isso, hoje nós encerramos esse tópico e vimos então as diferenças e semelhanças entre veias, artérias e vasos linfáticos, e também as estruturas que compõem as paredes do coração, certo?
E vejo vocês então no encontro síncrono para nós analisarmos as lâminas histológicas. Tragam as dúvidas, isso é muito importante. Até lá!